As 7 maiores guerras da história mundial. Fala, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto tenso, mas importante pra caramba pra gente entender o mundo em que a gente vive: a guerra. E não é qualquer guerra, não. Abram alas para as 7 maiores guerras da história mundial. A gente vai revirar o passado, desde as batalhas homéricas da antiguidade até os conflitos modernos que deram uma boa chacoalhada no mapa geopolítico atual. Tretas que, infelizmente, deixaram marcas profundas na humanidade. Se você é fascinado por história, guerras e tudo mais que faz a gente questionar se o ser humano tem juízo mesmo, esse vídeo é a sua praia. Mas antes de a gente começar, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Preparados? Então, segura o tchan que a porrada vai comer! Começando a nossa lista com a Guerra dos 100 Anos, um clássico da confusão medieval. E antes que você pergunte, sim, ela durou mais de 100 anos. Na verdade, foram 116 anos de pancadaria entre a Inglaterra e a França, de 1337 a 1453. Imaginem a treta. A confusão começou por causa de uma disputa pelo trono francês. O rei da Inglaterra, Eduardo III, se achava no direito de ser rei da França também. Que moral, hein? Mas a parada não era só pela coroa, não. Tinha também a questão da rivalidade comercial entre os dois países, já que a Inglaterra dominava regiões importantes para a economia francesa. A Guerra dos 100 Anos consolidou a França como potência, mas deixou um rastro de destruição, fome e doenças. Em sexto lugar, temos a Primeira Guerra Mundial, o conflito que inaugurou o século XX com o pé esquerdo. De 1914 a 1918, o mundo viu com os próprios olhos a morte de milhões de pessoas em uma guerra que parecia não ter fim. Tudo começou com um assassinato. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi morto por um nacionalista sérvio. Esse foi o estopim para um barril de pólvora. As grandes potências europeias, divididas em alianças pra lá de complexas, declararam guerra umas às outras em questão de semanas. A Primeira Guerra Mundial foi um verdadeiro banho de sangue. No final, a guerra terminou com a derrota da Alemanha e seus aliados. Se preparem para uma dose cavalar de história com as guerras napoleônicas. De 1803 a 1815, Napoleão Bonaparte, um general francês ambicioso e estratégico para dedéu, botou para quebrar na Europa com suas campanhas militares. Napoleão era um gênio militar. Ele chegou ao poder durante a Revolução Francesa e logo começou a conquistar territórios, expandindo o domínio francês por toda a Europa. Sério, o cara era um trator. As guerras napoleônicas foram marcadas por batalhas homéricas e táticas inovadoras, que são estudadas até hoje em academias militares. Napoleão enfrentou e derrotou exércitos poderosos, como os austríacos, os prussianos e os russos, espalhando o terror por onde passava. Mas, como diz o ditado, Roma não foi feita em um dia, mas também não durou para sempre. A invasão da Rússia em 1812 foi um desastre colossal para Napoleão, que viu seu exército ser dizimado pelo frio e pela fome. Enfraquecido, Napoleão foi finalmente derrotado na Batalha de Waterloo, em 1815, marcando o fim de seu império. Chegamos ao século XVII e à Guerra dos 30 Anos, um conflito brutal que deixou a Europa Central de joelhos. De 1618 a 1648, católicos e protestantes se enfrentaram em uma luta sangrenta pela supremacia religiosa e política. Imaginem a treta o Sacro Império Romano Germânico, um território gigantesco e mais dividido que arroz de festa, dividido entre católicos e protestantes. A tensão religiosa estava no ar, e bastou uma faísca para o negócio pegar fogo. A Guerra dos 30 Anos foi marcada por atrocidades brutais, saques, massacres e doenças. A guerra só terminou em 1648,
com a assinatura da Paz de Westfália, um tratado que redefiniu o mapa político da Europa e estabeleceu um novo equilíbrio de poder entre as nações. Se preparem porque agora o bicho vai pegar de verdade. Chegamos à Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortífero da história da humanidade. De 1939 a 1945, o mundo mergulhou em um poço sem fundo de horror e destruição sem precedentes. A ascensão do nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, com sua ideologia racista e expansionista, colocou o mundo em guerra novamente. A invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939 marcou o início da guerra. O mundo se dividiu em dois blocos. Os aliados, liderados por Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, e o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. A guerra terminou com a derrota do eixo em 1945, após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, um ato que marcou o início da era atômica. Em segundo lugar, temos a Guerra Civil Chinesa, um conflito brutal e decisivo que moldou a China moderna. De 1927 a 1949, o país virou um ringue de luta pelo poder entre o Partido Nacionalista Chinês, Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês. Imaginem a China dividida. De um lado, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, defendia um governo nacionalista e capitalista. Do outro, o Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung, lutava por uma revolução socialista. A Guerra Civil Chinesa foi um conflito para lá de complexo, com batalhas campais, guerrilhas e propaganda política de ambos os lados. Em 1949, os comunistas venceram a parada, proclamando a República Popular da China. E chegamos ao topo do nosso ranking macabro, com a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o conflito mais mortífero que você provavelmente nunca ouviu falar. De 1937 a 1945, a China enfrentou a brutal invasão do Império do Japão, em uma guerra que deixou milhões de mortos e marcou profundamente a Ásia. Enquanto o mundo estava de olho na ascensão do nazismo na Europa, o Japão, cheio de ambições imperialistas, invadiu a China em 1937, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. O objetivo do Japão era claro como a luz do dia: dominar a China, rica em recursos naturais, e expandir seu império na Ásia. A guerra foi marcada por atrocidades brutais cometidas pelo exército japonês contra civis chineses. A guerra se arrastou por 8 longos anos, devastando a China e deixando um rastro de destruição e sofrimento. E aí, pessoal, depois dessa viagem pela história das maiores guerras da humanidade, o que a gente aprendeu? Uma coisa é certa: guerra não é a solução. As guerras que a gente viu nesse vídeo deixaram um legado de morte, destruição e sofrimento que atravessou gerações. É importante a gente se lembrar desses conflitos, aprender com os erros do passado e lutar por um futuro de paz e diálogo. Se você curtiu esse mergulho no lado obscuro da força da história humana, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E aí, qual dessas guerras você achou a mais impactante? Conta pra gente nos comentários. Valeu!